Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 18 de fevereiro. Hoje é sábado, o sábado por excelência dedicado à Mãe de Deus e nossa. Por isso, confiemos a nossa vida à Mãe de Deus e nossa, que possamos, sobretudo por meio daquela canção da Colo de Deus, acaso não sabeis? Nós somos filhos da Imaculada, da Mãe de Deus e nossa. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura no dia de hoje se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 7. Aqui, o autor, sobretudo, logo no início, já nos dá uma definição de fé. Olha o que diz o autor da carta aos Hebreus: a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se veem. Então, é possuir aquilo que já espera, é esta convicção acerca da realidade que ainda não se pode ver, do céu. O autor está falando aqui do céu, da presença de Deus em nossa vida. A fé nos leva a esta graça, a fé nos leva a compreender que o céu é para nós, o céu é o lugar para onde devemos ir. O Salmo 144 traz como resposta: bendirei o Senhor, bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Então somos convidados a bendizer o nome do Senhor,
por todo sempre, em todo momento, a cada instante. O Evangelho, por sua vez, nos leva à experiência da transfiguração. A transfiguração nós podemos entender, amados irmãos e irmãs, uma definição muito simples. Jesus antecipa a esses três apóstolos, Pedro, Tiago e João, a graça do ressuscitado, o esplendor, a glória do ressuscitado por meio da transfiguração. Eles são convidados a estar à parte, juntos a Jesus, um lugar sozinho, na alta montanha, e Jesus então se transfigura, fica tudo brilhante, as suas roupas, como ninguém jamais poderia alvejar daquela maneira. E de repente aparece diante de Jesus, aparece Elias e Moisés, e estavam conversando a lei e os profetas. Em Jesus se realiza plenamente a lei, Moisés e as profecias, Elias. Ali se está de fato a plenitude dessas realidades, o Deus vivo e verdadeiro encarnado, o Deus vivo e verdadeiro que nos convida a estar em sua presença. Então Pedro toma a palavra e diz a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas São Marcos nos assegura que São Pedro não sabia o que estava dizendo, porque estava profundamente com medo, desesperado com aquela visão. Aqui é um ensinamento importante para nós. O Evangelho nos ensina algo importante. Nunca haja quando você estiver com muito medo. Nunca tome uma decisão, uma atitude, também quando se encontra extremamente feliz. Aqui, de certa maneira, São Marcos quer dizer que São Pedro não está utilizando plenamente o uso da razão para dizer o que ele está dizendo. Ele foi levado pelo momento, diante do medo. Então nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter esta convicção de que Deus vive verdadeiro, veio ao nosso encontro, não para nos condenar, mas para nos salvar, fazendo-se plenamente, realizando-se plenamente a lei que prepara toda a vinda do Senhor e as profecias que anunciavam a sua vinda. De repente, então, se cobre o lugar com uma grande nuvem, a sua sombra cobre, e da nuvem sai uma voz que diz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Deus Pai falando que Jesus é o seu Filho. Nós tocamos aqui o mistério da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunidade de amor. De repente, os discípulos olham à volta de si e não veem mais ninguém, a não ser Jesus que está com eles. É interessante perceber aqui, amados irmãos e irmãs, o verbo que se encontra aqui é periblepomai, do grego, essa atitude de olhar ao redor de si. É um verbo muito empregado em Jesus, ou para a vivência, as atitudes de Jesus, em momentos de suma importância. Em momentos que datam realidades importantes, Jesus toma essa atitude de olhar ao redor de si. Agora, os discípulos estão vivendo essa atitude. Eles olham ao redor, em torno de si, e só vê Jesus. Para dizer que esse olhar divino também deve tocar a nossa vida, e não tem nada mais ao redor, somente o Deus vivo e verdadeiro à nossa frente. Precisamos, como diz o autor da carta aos Hebreus, manter os olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim somos convidados a viver. Ao descer a montanha, Jesus ordena que não contem a ninguém. Então, algo que é importante entendermos: todas as vezes em que se ficar em evidência a glória de Deus, Jesus vai esconder. É o segredo messiânico, como dizemos. O que diz respeito à sua paixão, morte e ressurreição, ele deixa aberto. Ele fala, é para ser proclamado, mas o evangelista vai, de certa forma, trabalhar na glória, essa realidade do segredo messiânico. Jesus não fazia questão de
que se falasse de sua glória. Por fim, amados irmãos e irmãs, os discípulos se questionavam o que deveria ou o que significaria ressuscitar dos mortos. Hoje nós compreendemos bem. Hoje nós compreendemos que a morte não teve a última palavra, que Jesus venceu a morte para nos dar vida e vida plena nele. Por isso, nós nunca, jamais, em hipótese alguma, morremos eternamente. Nós em Deus temos a graça da vida plena, da vida eterna. Por isso nos esforcemos para nos unirmos ao Senhor, para trilharmos o seu caminho e assim viver a graça da vida eterna. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que esta palavra que hoje a Igreja nos confiou nos permita ir cada vez mais ao encontro do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.